Olá, jovens adultos de todo o mundo. Damos as boas-vindas a vocês nesse devocional mundial. Estamos transmitindo do campo da Brigham Young University em Provo, Utah. Sou C. Shane Reese, reitor da BYU. Temos a honra de termos nesse devocional aqui na BYU e de servirmos a igreja como embaixadores das oportunidades de aprendizado espiritualmente enriquecedoras e intelectualmente ampliadoras fornecidas em todo o mundo pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos muito felizes em ter ao Elder Dieter F. Wuchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa Harriet como nossos discursantes hoje. Nós os amamos e ansiamos por receber suas mensagens. Damos as boas-vindas e reconhecemos sentados ao púlpito o Elder Clark G. Gilbert, que serve como 70 autoridade geral e como comissário do sistema educacional da igreja. Ele está acompanhado por sua esposa Christine. Chad H. Webb, que serve como administrador de seminários e institutos e também como primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical, e sua esposa Christy. Reconhecemos aqui conosco os 70 de área e os presidentes de estaca das estacas de jovens adultos solteiros e estudantes casados em Utah Valley e suas esposas. Nosso hino de abertura será Vem, ó Jesus, vem, número 1018. Annika Anderson será nossa regente e Ellen Amatangelo será a organista. Após o hino, Rebecca Williams, da ala 18 da estaca Provo, Utah, para jovens adultos solteiros, oferecerá a oração de abertura. Querido Pai Celestial, somos tão gratos pela oportunidade de estar aqui hoje e de ouvir o Elder e a Sister Wuchtdorf. Agradecemos pela sua preparação e estamos ansiosos para receber suas mensagens inspiradas. Oramos para que o Teu Espírito esteja conosco, para podermos aprender aquilo que desejas. Somos gratos pelo nosso Salvador Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que hino maravilhoso para abrir esta reunião. Muito obrigado. Damos início com um número musical apresentado pelos coros combinados dos institutos de Utah Valley. Eles cantarão Este é o Cristo. Eles serão regidos por Matthew Johnson e acompanhados por Elina Matangelo ao piano. Após o número musical, o Elder Clark J. Gilbert apresentará o Elder e a irmã Uchtdorf. Após as mensagens deles, a congregação cantará os 3 primeiros versos de Que Firme Alicerce, hino número 42. Eric Evans, da Estaca 4 de Provo, Utah, de Jovens Adultos Solteiros, oferecerá a oração de encerramento. Estou muito feliz em apresentar a Elder e a irmã Uchtdorf como nossos palestrantes e discussantes desse devocional mundial para jovens adultos. O casal Uchtdorf se amam. Olhem para eles. E eles amam a sua família. Eles têm 2 filhos, 6 netos e 7 bisnetos. Uma das coisas que Christine e eu admiramos tanto no casal Uchtdorf é a alegria do casamento deles. Enquanto nos preparávamos para ouvir as suas mensagens essa noite, eu espero
Enquanto nos preparamos para ouvir suas mensagens, eu espero que vocês sintam a alegria deles no Evangelho, seu amor pelos jovens adultos e a sua noção da Igreja Global. Mas também espero que vocês reconheçam a natureza do chamado do Elder Uchtdorf como apóstolo e como uma testemunha especial do nome de Cristo em todo o mundo. Eu vi isso pessoalmente anos atrás, quando fui designado para trabalhar com o Elder D. Todd Christofferson para estudar o uso futuro da mídia social pela Igreja. Nessa tarefa, entrevistamos o Elder Uchtdorf junto com os outros apóstolos. No meio da entrevista com o Elder Uchtdorf, ele se inclinou para o Elder Christofferson e disse: Todd, seja qual for a nossa estratégia com a mídia social, você e eu devemos usá-la para ensinar ao mundo que Jesus é o Cristo. Enquanto ele prestava esse testemunho e eu o observava, como ele falava com seu companheiro apóstolo, naquele dia, recebi meu próprio testemunho de que o Elder Dieter F. Uchtdorf é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo chamado para ser uma testemunha especial de seu nome. Que estejamos prontos esta noite para ouvir esse testemunho. Elder e irmã Uchtdorf, dedicamos agora o tempo a vocês. Primeiro, obrigado a esse coral. Foi tão lindo o seu número. Muito obrigada por esse hino tão lindo. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos jovens amigos, meu coração os vê em cada canto do mundo. Vocês são maravilhosos, vocês estão lindos. Gostaria de poder dar a cada um de vocês um grande abraço. É tão bom estar com vocês hoje. Também gosto do fato de estar aqui com o meu apóstolo favorito. Sei que não devemos ter favoritos, mas no meu caso, parece que não há problema, porque eu sou casada com ele. Recentemente, nós comemoramos o nosso aniversário de 62 anos de casados. E ainda estamos apaixonados um pelo outro. Just talk about the fruits of the gospel. Falando sobre os frutos do Evangelho, quando recebemos mensagens de felicitações e carinho de nossos netos e bisnetos, sentimos como são preciosas as bênçãos de ser membro da Igreja e do Evangelho de Jesus Cristo. Para aqueles que são solteiros, divorciados ou vivem em circunstâncias familiares desafiadoras, testifico a vocês que Deus os conhece e os ama e que, se permanecerem fiéis a seus convênios, a alegria da vida em família não será abreviada nem retida de vocês. Não sei exatamente como será, mas sei que a graça, a misericórdia e o amor do Senhor são suficientes para todos nós. Ele fará com que as coisas aconteçam de acordo com sua maneira e em seu tempo. Quando olho para vocês e vejo o seu maravilhoso brilho de bondade e força, eu me lembro de uma época especial em que Dieter e eu frequentávamos o mesmo ramo em Frankfurt, na Alemanha. Sabia que ele tinha uma queda por mim, mas eu não estava muito interessada. Ele era legal, mas era apenas um dos meus amigos da igreja. Aprendemos a dançar juntos nas atividades da igreja. Era a época do foxtrot, do boogie-woogie e do rock and roll. Depois que ele entrou para a Força Aérea para se tornar piloto de caça, não o vi por quase 2 anos. Para ser sincera, quando ele voltou para Frankfurt, minha primeira impressão não foi muito positiva. Ele se parecia como os rapazes super confiantes do filme Top Gun.
he spoke with Mas me, quando ele conversou comigo, fiquei impressionada. Ele havia amadurecido durante aqueles 2 anos. Ele sabia o que queria fazer na vida e era firme no Evangelho. Ele era bastante determinado e criativo em seus esforços de paquera. Alguns meses depois, nos casamos. Meus queridos jovens amigos, nunca me arrependi de dar uma segunda chance para ele, mesmo depois de uma primeira impressão duvidosa. Dieter é o amor da minha vida e o maravilhoso pai e avô de nossos filhos e dos filhos de nossos filhos. Mas estou me adiantando um pouco ao que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu de câncer. Após sua morte, nossa casa se tornou um lugar de tristeza, sofrimento e desesperança. Parecia que não havia nada ou ninguém que pudesse consolar minha mãe ou a nós, os filhos. Bem, não exatamente. Nosso Pai Celestial, em seu grande amor, não havia se esquecido de nós. 8 meses após o falecimento de meu pai, 2 missionários americanos bateram a nossa parte em Frankfurt, na Alemanha. Aqueles 2 missionários, guiados pelo Espírito, deixaram o precioso livro de Mórmon com minha mãe. Como eu amo o livro de Mórmon. Esses jovens missionários nos trouxeram as respostas de Deus. A mensagem do plano de salvação, do plano de felicidade. Essa mensagem era tão bela e poderosa. Ela trouxe esperança e luz de volta ao nosso lar. Ao abraçarmos o Evangelho restaurado, nossa mágoa e desespero e tristeza foram curados. Com a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, não havia mais trevas em nossa família, pois a luz e as trevas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Esses 2 missionários eram 2 jovens adultos simpáticos. Para nós, eles eram 2 anjos de glória enviados por Deus. Meus queridos jovens amigos, vocês são feitos do mesmo material divino. Vocês são os escolhidos de nossos dias, que por meio de palavras e ações ensinam e vivem a mensagem do Evangelho onde quer que estejam. Para esse fim, foram colocados em sua cidade, em sua escola ou em seu local de trabalho, e em sua família, onde vocês sejam necessários. Não esqueçam que vocês têm o potencial de ser anjos de glória para os que estão ao seu lado. Vocês representam a Igreja de Jesus Cristo e são líderes poderosos na proclamação da mensagem do Evangelho por meio de sua boa vida e de seu corajoso testemunho. Um líder é aquele que ajuda outros a ver, sentir e encontrar o caminho correto. Meus queridos jovens amigos, ajudem-se uns aos outros a encontrar o caminho certo e a permanecer profundamente fundamentados na Igreja e no Evangelho. Todas as palavras simples e claras ou atos de bondade, integridade, caridade, serviço, amor e compaixão podem se tornar seu ato de liderança no reino de Deus. Não subestimem sua influência e seu poder para fazer o bem. Gostaria de acrescentar aqui algumas palavras para nossas preciosas irmãs. Nesses tempos difíceis, vocês são chamadas a usar seus talentos e coragem na luta entre o bem e o mal. Em 1979, o presidente Spencer W. Kimball profetizou: muito do crescimento significativo que virá para a igreja nos últimos dias acontecerá porque muitas das boas mulheres do mundo serão atraídas para a igreja. Isso acontecerá na medida em que as mulheres da igreja refletirem retidão em suas vidas e forem vistas como distintas e diferentes, de maneiras felizes, das mulheres do mundo. O presidente Nelson, em 2015, acrescentou o seguinte: irmãs, precisamos de sua força, da sua conversão, da sua convicção, da sua habilidade para liderar.
de suas vozes. O reino de Deus não pode estar completo sem as mulheres que fazem sagrados convênios e os guardam. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja é um recurso poderoso para conseguirem esse propósito. Leiam as Escrituras e abracem o programa do Instituto e do Vem Segue-me. Falem intencionalmente com o Pai Celestial em suas orações. Frequentem a igreja e apliquem a verdade e os ensinamentos do Evangelho em sua vida diária. Façam e cumpram convênios. Usem o arrependimento para receber o perdão. Confiem no Pai Celestial, confiem em Jesus Cristo. Eles os guiarão, eles os amam e eles estão aí. Meus queridos jovens amigos, saibam do meu amor e da minha gratidão por cada um de vocês. Oro para que o Senhor os abençoe. Vocês são uma parte significativa da obra maravilhosa e sagrada de Deus neste exato momento na história do mundo. Disto presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, eu sou abençoado ou o quê? Mas eu trago também a vocês o amor e as bênçãos da primeira presidência e do Corão dos 12 Apóstolos. Eu estou muito contente por estar aqui com vocês e principalmente grato por ouvir a minha esposa. A Harriet é a luz da minha vida. Eu sinto isto. Todos os que a conhecem gostam muito dela. Ela torna as pessoas ao seu redor melhores e mais felizes e com certeza ela exerce essa influência em mim. Ao ouvirem da irmã Uxtor, nós nos casamos muito jovens. Agora eu já estou bem velho, mas sou grato por cada ano, especialmente pelos anos preciosos que eu passei com a Harriet. Com o tempo aprendi que nós, nas gerações passadas, temos muitas das mesmas perguntas sobre a vida que vocês têm. Nós apenas temos questionado isso há mais tempo que vocês. Perguntas do tipo: estou no caminho certo? Deus realmente me conhece? Ele se importa comigo? Por que às vezes eu me sinto vazio, sobrecarregado, ignorado ou sozinho? Por que Deus não realizou o milagre de que eu precisava com tanta urgência? Por que Ele permitiu que eu sentisse essa tristeza, ficasse doente ou passasse por essa tragédia? Essas são perguntas difíceis em qualquer idade. Questões como essas podem se tornar incrivelmente frustrantes quando nós não recebemos respostas instantâneas. Em nossa época, nós podemos perguntar ao Google qualquer coisa e receber a resposta em segundos. Ainda assim, as respostas para as nossas perguntas mais pessoais, importantes de longo prazo, nem sempre são recebidas com rapidez. Com frequência, nós elevamos o coração ao céu e parece que tudo o que recebemos em troca é um frustrante cursor, indicando que o processo está em andamento. Nós não gostamos de esperar, não é mesmo? Mas nós temos que esperar mais do que alguns segundos para que um dispositivo responda, já achamos que a conexão está ruim. Na nossa frustração, nós chegamos até a desistir da pesquisa, mas quando se trata de questões eternas, dos assuntos da alma, nós temos de ser mais pacientes. Nem todas as respostas têm o mesmo valor. As respostas que vêm da sabedoria do mundo ou da opinião pública são fáceis de obter, mas elas perdem o valor rapidamente quando surgem novas teorias ou tendências. As respostas celestiais, as respostas eternas, não têm preço. Recebê-las, muitas vezes, exige sacrifício, trabalho e repetição. Mas eu asseguro a vocês que vale a pena esperar por essas respostas. Se vocês tiverem perguntas não respondidas, eu presto a vocês o meu testemunho seguro de que o Pai Celestial ouve vocês, de que Ele os conhece e nunca vai desistir de vocês.
Então, por favor, não desistam dele. Continuem se esforçando para segui-lo. E ele vai guiar vocês para encontrar respostas com orientação suficiente para seguirem em frente na direção certa, sem limitar o seu crescimento ou suas oportunidades de exercer fé ou exercer o seu arbítrio moral. Steve Jobs, que foi cofundador da Apple, disse uma vez: é impossível ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los se olhar para trás. É preciso confiar que de alguma forma eles vão se ligar no futuro. O que ele quis dizer com isso? Talvez vocês já tenham visto pinturas feitas com pinceladas de pontos muito pequenos na tela. Olhando de perto, esses pontos parecem meio desconexos e aleatórios, mas olhando a pintura como um todo, nós vemos como os pontos se juntam em cores e como as cores no final criam formas que revelam uma linda cena. O que antes parecia arbitrário e até confuso, começa a fazer sentido. Às vezes, existem momentos na vida que são como essas pinturas. Os pontos que compõem as nossas experiências na vida podem, a princípio, parecer desconexos e caóticos. Nós não conseguimos ver nenhuma ordem neles. Não conseguimos imaginar um propósito para eles. Entretanto, quando vocês olham a sua vida da perspectiva eterna do Evangelho de Jesus Cristo, começam a ver como os pontos se ligam ao grande plano que Deus tem em mente para vocês. E ao se esforçarem para confiar em Deus e seguir seu Filho, sim, Jesus Cristo, um dia vocês vão ver o produto final e vão saber que o artista mestre tinha um plano para aqueles pontos aleatórios o tempo todo. Vocês vão ver que ele estava preparando vocês para oportunidades e possibilidades muito mais gloriosas do que jamais imaginaram ou teriam alcançado sozinhos. Com certeza eu já vi isso na minha própria vida. Alguns de vocês devem saber que quando eu era muito jovem, a minha família e eu nos tornamos refugiados 2 vezes. Nas 2 ocasiões, era evidente que as pessoas à nossa volta, no nosso novo local, achavam que nós éramos inferiores a eles. Isso às vezes acontece. Entre as crianças da minha idade, o meu sotaque era uma marca de exclusão e uma razão para me ridicularizarem e rirem de mim. Era difícil para os meus pais proverem para a nossa família. Então a minha mãe começou um negócio de lavanderia em que toda a família ajudava e eu, com a minha bicicleta e um carrinho, trabalhava como o especialista de entrega domiciliar da empresa depois de ir à escola. O trauma e o estresse das mudanças de local e de ambiente fizeram com que eu piorasse nos estudos e perdesse um ano escolar inteiro. Na Alemanha Oriental, eu aprendi russo como segunda língua. Foi difícil, mas eu consegui. Já na Alemanha Ocidental, eu tive que aprender inglês. Para mim, parecia algo impossível. Eu acho que minha boca, com certeza, não tinha sido feita para falar inglês. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei por uma garota maravilhosa de grandes e belos olhos castanhos. Infelizmente, a Harriet não parecia nem um pouco interessada em mim. Eu fiz de tudo, mas parecia que nada dava certo. Bem, vocês ouviram o lado dela da história. Então, eu estava ali, um rapaz insignificante e atribulado, vivendo na Alemanha do pós-guerra e que não parecia ter muita chance de sucesso na vida. Contudo, eu tinha algumas coisas boas em meu favor. Eu sabia que a minha família me amava. Na escola e na igreja, havia 2 professores que me incentivaram a sempre manter as minhas metas bem elevadas e nunca desistir. Eu ainda me lembro quando eu era jovem missionário americano que me ensinou: se Deus é por você, quem será contra você? E
para Deus, todas as coisas são possíveis. Havia algo nessas escrituras que teve um grande impacto sobre mim. Se era esse o caso, eu pensei, por que temer? Então, acreditei e confiei em Deus. Naquela época, eu estava em um programa de aprendizes. Um dos professores me desafiou a frequentar uma escola noturna para estudar engenharia mecânica. E isso me levou a descobrir a minha paixão por aviação. E foi um choque quando eu descobri que, para me tornar piloto, eu teria de aprender inglês. Eu queria muito ser piloto. E, de alguma forma milagrosa, minha boca pareceu mudar e o inglês deixou de ser um idioma impossível. E claro que isso não significa que tudo correu às mil maravilhas. Quando eu tinha 19 anos, fui para San Antonio, no Texas, para começar o meu treinamento de piloto na Força Aérea. No avião, eu sentei-me ao lado de um passageiro que falava com aquele sotaque forte texano. Para o meu desespero, eu percebi que o inglês que eu tinha me esforçado tanto para aprender não era o mesmo que se falava no Texas. Na escola de treinamento de pilotos, as coisas também foram difíceis. O programa era extremamente competitivo e todo mundo queria as melhores notas. Logo eu vi que eu estava em desvantagem porque os meus colegas eram falantes nativos de inglês. Meus instrutores de voo me alertaram para outra possível desvantagem. Eu passava muito tempo na igreja. Os membros me receberam muito bem, tanto no ramo como na casa deles, e até construímos juntos uma capela no tempo em que passei em Big Spring, no Texas. Os meus instrutores estavam preocupados com o fato de isso prejudicar as minhas chances de ser mais bem-sucedido. Eu achava que não. Então, novamente, eu confiei em Deus e fiz o melhor que pude. No final, eu consegui aprender inglês, embora eu continue aprendendo. Eu concluí o meu treinamento para piloto com sucesso. Me tornei piloto de caça e depois comandante em uma linha aérea. E aquela linda jovem de olhos castanhos dos meus sonhos, bem, como sabem, ela está bem aqui comigo. Então, até que a pintura inteira seja revelada, não fiquem sobrecarregados pelas difíceis e grandes tarefas da vida. Lembrem-se de que as coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Se vocês se comprometerem a fazer as coisas pequenas e simples que Deus pede que façam e as fizerem com toda a diligência, grandes coisas vão resultar do seu esforço, e eu garanto. Algumas dessas coisas pequenas e simples incluem a oração diária intencional, o estudo das Escrituras, fazer do Vem e Segue-me e do Guia Força dos Jovens parte da sua rotina diária. Eu adoro o Vem e Segue-me, eu gosto do Força dos Jovens e eu carrego um exemplar comigo o tempo todo. Parte dessas coisas pequenas e importantes é frequentar a igreja. Não se esqueça disso. Pagar os dízimos e as ofertas e certificar-se de ter uma recomendação válida para o templo. Mesmo que você não consiga ir para o templo, tenha uma recomendação válida para o templo. Façam essas coisas mesmo quando vocês não querem fazê-las, mesmo quando elas exigem sacrifício. É o sacrifício que torna essas coisas sagradas. E o sacrifício traz as bênçãos do céu. De certa forma, os sacrifícios pequenos e simples são os pontos da vida diária que tornam a obra-prima da sua vida. Talvez vocês não vejam como esses pontos se ligam agora. Mas nem precisam ainda fazer isso. Simplesmente tenham fé suficiente para o momento que vocês estão vivendo. Confiem em Deus, pois de pequenas coisas provém aquilo que é grande.
Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha a menor ideia para onde meus passos me levariam. Com certeza eu não via nenhum ponto ligando a outro na minha frente, mas eu confiei em Deus. Eu acreditava que se desse o melhor de mim no momento, Deus cuidaria de tudo. E Ele fez isso. Ele conhecia o fim desde o princípio, e eu não. Eu não conseguia ver o futuro, mas Ele podia. Mesmo durante os períodos difíceis, quando eu pensei que tinha sido abandonado, Ele estava comigo. E eu vejo isso e sei disso agora. Em Provérbios, nós lemos esta promessa: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu peço que acreditem quando digo que a sua vida vai ser infinitamente melhor se vocês confiarem em Deus para guiar os seus passos. O Senhor sabe de coisas que não é possível vocês saberem. E Ele tem um futuro preparado para vocês do qual vocês não fazem ideia. O apóstolo Paulo testificou: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, perguntem a si mesmos: sou capaz de reunir fé suficiente para acreditar em Deus? Estou disposto a confiar que Ele me ama e deseja direcionar meu caminho? Se vocês puderem encontrar, mesmo que seja uma partícula de fé do tamanho de um grão de mostarda em seu coração, mesmo que seja apenas o desejo de acreditar, comecem por aí. Deus sabe como transformar pequenas sementes em árvores grandes. Façam as coisas pequenas e simples, e Deus as multiplicará 1000 vezes mais e as abençoará conforme lhes prometeu. Não é preciso ir muito longe na cultura atual para ouvir opiniões contraditórias que desestimulam ou mesmo ridicularizam a crença em Deus em geral e em nossa religião especificamente. A mídia social amplifica essas vozes. Não é? Mas não foi só a geração de vocês que foi ridicularizada e desafiada por causa da sua fé em Deus. Isso parece fazer parte do teste que todos os filhos de Deus na mortalidade passam. Faz parte da história do mundo. Se vós fosseis do mundo, disse Jesus a seus discípulos, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entendam também que assim que vocês assumirem o compromisso de seguir o Salvador, os moradores do grande e espaçoso edifício vão desaprovar, muito vocalmente, às vezes, a sua conduta, e eles podem tentar até maltratá-los e envergonhá-los. Mas lembrem-se de que vocês não prestam contas a eles, vocês prestam contas a Deus. Um dia, vocês estarão diante dele para prestar contas da sua vida e ele vai perguntar se vocês seguiram o Salvador, se amaram ao próximo, se tentaram honestamente permanecer no caminho do discipulado e honrar seus convênios. Meus queridos jovens amigos, agora é a hora de nos comprometermos com Cristo e de seguirmos o caminho dele. E eu sei que querem fazer isso. Então, peço a vocês e apoio vocês neste compromisso. Um dia, todos os filhos de Deus vão dobrar os joelhos e vão confessar que Jesus é o Cristo, o Redentor, o Salvador do mundo. E todos vamos saber que Ele morreu por todos nós e por eles também. Naquele dia, vai ficar claro que a voz dele é a única
que realmente tinha importância. Bem, ao falarmos sobre deixar que Deus guie a nossa vida, gostaria de esclarecer uma coisa. Talvez vocês não gostem do que eu vou dizer. Quando pedirem a Deus orientação sobre o que devem fazer, mesmo que sejam decisões importantes, talvez Ele não lhes dê uma resposta clara. A verdade é que, às vezes, não importa para o Senhor o que vocês decidem fazer. Desde que, ouçam bem, desde que continuem cumprindo os convênios e vivendo os princípios fundamentais do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. É assim que Ele vê vocês. Existem momentos em que Deus tem um caminho específico para vocês seguirem. Aí você tem que seguir este caminho. Existem outros momentos em que Ele vai adverti-los contra certas coisas devido aos perigos que vocês não conseguem ver. Mas Ele vai ver. Mas também existem momentos em que a mesma pergunta tem várias respostas certas. E vocês podem encontrar alegria em qualquer uma delas, desde que vivam pelas verdades eternas de Deus. Quando isso aconteceu com Joseph Smith e seus companheiros, o Senhor deu uma resposta interessante ao procurarem sua orientação. Ele disse: "A mim não importa." E aí depois ele acrescentou rapidamente: "Somente sede fiéis." E essa é a questão. Pode parecer frustrante saber que Deus não vai fornecer um itinerário detalhado da sua jornada na vida, mas vocês realmente querem ser dirigidos em cada detalhe? Querem realmente saber os atalhos da vida antes que tenham a oportunidade de descobri-los por si mesmos? Que tipo de aventura seria essa? Isso não tiraria de vocês o sentimento de realização? Como vocês cresceriam e fortaleceriam a sua confiança no Senhor por si mesmos? Como o Senhor ensinou a Oliver Cowdery, deves estudá-lo bem em tua mente. Depois, me deves perguntar se está certo. O Pai Celestial deu a vocês o seu plano, o seu caminho. Ele deu a vocês a pintura concluída. E deu a vocês um cérebro e um coração. Se confiarem nele, Ele vai ajudar vocês a usar os dois de maneira adequada para tomarem decisões. Ele confia em vocês para tomar as melhores decisões possíveis ao seguirem a Jesus Cristo. Em muitos casos, as escolhas que vocês fazem no momento podem não ser tão importantes quanto o que vocês fazem depois de fazer a escolha. Por exemplo, um casal pode decidir que vai se casar mesmo que algumas pessoas da família não achem que eles são perfeitos um para o outro. Isso já aconteceu. No entanto, eu tenho muita esperança em casais como esse. Se, depois de tomarem a decisão, eles forem totalmente fiéis um ao outro e a Deus de todo o coração e de todo o pensamento. Ao tratarem um ao outro com amor e bondade, centrados nas necessidades emocionais, espirituais e temporais do cônjuge, fazendo as pequenas coisas de modo consistente, ao fazerem tudo isso, eles se tornam a combinação perfeita aos olhos de todos. Por outro lado, pensem nos casais que todos acreditam que são o par perfeito, mas acham que não precisam fazer mais nada. Se eles pararem de nutrir seu amor, de se comunicar, se negligenciarem seus convênios sagrados e passarem a viver uma vida egoísta centrada em si mesmos, esse casal estará no caminho da tristeza e do remorso. O mesmo princípio se aplica no que diz respeito a escolhas vocacionais. Eu tenho grande esperança por aqueles que decidem escolher talvez uma ocupação com menos prestígio,
mas que fazem o seu melhor e encontram maneiras de usar o trabalho para glorificar a Deus e abençoar seus filhos. Eu tenho menos esperança por aqueles que escolhem ocupações que soam impressionantes, mas ao longo do caminho perdem o foco em sua identidade divina e no bem que eles poderiam realizar servindo a Deus e a seus filhos ao mesmo tempo. Deus preparou bênçãos eternas além da sua imaginação. Para ajudá-los a recebê-las, Ele nos deu mandamentos, convênios sagrados, conselhos proféticos inspirados, o dom do Espírito Santo e o arbítrio moral. Isso é muito mais do que o suficiente para guiá-los para a felicidade imortal e alegria eterna. Além disso, não se desesperem se não tomarem decisões perfeitas. É assim que vocês aprendem. Isso faz parte da aventura. Não. As aventuras nunca são suaves do começo ao fim. A sua vida vai ter altos e baixos, mas se forem fiéis a Jesus Cristo, se virem seu sacrifício expiatório como um dom de amor e o arrependimento como a maneira correta de aceitá-lo, aceitar este dom, vocês podem ter a certeza dos finais felizes. Vocês podem não ver essas coisas até muito mais tarde. Mas vão olhar para trás e vão saber que o Senhor nunca abandonou vocês, mesmo quando Ele deixou que tomassem muitas decisões por si mesmos, para seguir o seu caminho, seguir a sua maneira. E vocês vão ver que os pontos se ligam, na verdade. Então, do que eu espero que vocês se lembrem a respeito desta noite? Primeiro, eu espero que se lembrem da mensagem da irmã Uchtdorf. Mas na minha mensagem, eu espero, primeiro, que saibam que as respostas de Deus às suas perguntas mais profundas podem demorar um pouco e podem vir de maneira inesperada. As respostas de Deus são de valor eterno, vale a pena esperar por elas. Segundo, não se sobrecarreguem ao trilharem o caminho do discipulado. Façam o melhor que puderem com as coisas pequenas. E as coisas grandiosas vão se encaixar. Terceiro, tenham um pouco de fé. Acreditem que vocês são importantes para Deus. Que Ele vê o que vocês não conseguem ver. E que Ele vai guiar vocês pelo caminho certo. Ele ama vocês. Confiem nele. Quarto, não permitam que as opiniões negativas os façam desistir da sua jornada de fé. Lembrem-se, vocês não devem explicações a seus críticos. Vocês prestam contas a seu Pai nos céus. Os valores dele é que importam. Quinto, busquem a orientação do Senhor. E quando Ele disser, a mim não importa, tomem as melhores decisões que puderem com base nas verdades que conhecem. E então, sejam fiéis. Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos, eu deixo com vocês a minha bênção no início deste novo ano, para que, ao se esforçarem sinceramente para conhecer seu Pai Celestial, seguir a Jesus Cristo e honrar seus convênios, a sua fé aumente. Eu prometo isso. A sua confiança vai crescer ao buscarem seguir a seu Salvador e seus ensinamentos.
Em Jesus Cristo, em seu Evangelho e em sua Igreja, vocês vão encontrar felicidade, alegria e paz. E um dia, Ele vai abraçá-los com seu amor divino. Com gratidão indescritível, vocês vão ver que o próprio Deus, com seu amor abundante, sua graça e sua compaixão, sempre esteve presente, zelando por vocês, derramando bênçãos e preparando um lugar para vocês. Presto testemunho disso e deixo-lhes a minha bênção no sagrado nome de nosso Mestre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, somos gratos por essa linda noite que tivemos hoje, pela mensagem que foi preparada para nós por um apóstolo do Senhor. Somos gratos pela bênção que temos de ser liderados por um profeta. Por favor, abençoe-nos para que lembremos as pequenas coisas para que possamos alcançar coisas grandiosas. Abençoa o nosso querido profeta nesta ocasião, o presidente Nelson, para que possamos sentir o seu espírito nestes últimos dias. Somos gratos por tua orientação, por teu Filho Jesus Cristo, por sua expiação por cada um de nós. E ao ponderarmos estas coisas que aprendemos hoje, que possamos ter forças com confiança. Amamos a Ti, Pai Celestial, e deixamos estas coisas em nome de Teu Filho mesmo, Jesus Cristo. Amém.